que deu ruim. Eu falei que tava demorando mais de 10 minutos, coisa que demora alguns segundos para abrir. E aí ele falou que não era mais para esperar, porque provavelmente ele começou uma varredura, ou seja, uma leitura lá, essa leitura que eu falo que demora, e que lá na hora de usar o mod não vai demorar, porque ele já vai ter todos os dados salvos. Aí ele começou a varredura cedo demais, e aí ele não consegue obter esses dados, e aí ele fica eternamente num looping procurando os dados, e aí ele não inicia. Então o que eu vou fazer? Vou fecha tudo, e aí vou reiniciar. Daí eu tenho que ir lá, ele falou que eu tenho que ir lá para remover o teste 36. Então vou lá no BPEX aqui e vou lá em cima, lá embaixo, aliás, lá embaixo, e venho aqui na minha pasta, né, do que tava, e remove mod. Beleza, qualquer tecla para continuar, tá safo. Ele não vai fazer mais modificações. Aí eu vou reinstalar outro, baixar novamente o 5. Não preciso baixar, eu tenho ele aqui e vou aplicar o 35. Então é só ir lá nesse aqui e eu posso ler, né, o teste, e aqui clicar para executar. E só um funciona por vez, entende? Então se eu quero que mais de uma função que eu testei seja utilizável dentro dos meus testes, dentro do meu jogo ali, na hora, para eu ir utilizando, eu tenho que compilar esses testes num só, num beta, digamos, né? Então várias funções num beta só. Então aperto qualquer tecla para continuar, e aí sim eu vou lá novamente no mod não, no Mall Simulator. Opa, na minha pressa eu não enviei para ele a análise que eu tinha que ter feito do BPEX. Então use a Mall Balance eu tenho que mandar para eles esse aqui, que é o relatório do que aconteceu durante a gameplay. Se eu cliquei em alguma coisa errada, se eu ativei, se eu desativei, os horários que eu fiz isso, tudo isso vai estar aqui. Bobiei. Eu vou ter que reabrir com o teste 37 e não abrir novamente antes de mandar o relatório para ele. Olha as cagadas que a gente faz, né? Não sabe, e aí faz isso aí mesmo. Toda hora tem que abrir e fechar 1000 vezes. Aí o Codex, que é o que o meu marido usa, é um outro próprio para isso, um programinha próprio para isso, e não no ChatGPT, que esse aqui é uma gambiarra que eu tô fazendo. Mas esse aqui é um ChatGPT pago, tá? É difícil você conseguir fazer alguma coisa no gratuito, porque tem um pacote, né, diário ali. Você, sei lá, pergunta algumas coisas para ele já excedeu o pacote, já não trabalha mais, entende? Aí você paga lá, diz o meu marido que é R$40, mas eu já vi ele pagando 100. Então tem que ver aí o pacote exatamente, que se você quiser fazer alguma coisa, né? Do que inclui no pacote, porque tem alguns tipos também de GPT, né? Então você pode liberar uns GPT mais para programação, tá? Que é o que ele tem. Então vou lá, religo o 36, ele vai estar pronto. Eu vou lá, abro novamente pela 1000ª vez o Mall. Não preciso deixar carregando, ele só precisa iniciar. Começou a carregar, eu já posso enviar para ele o relatório. Agora deu certo, tá meio travadinho, mas deu certo. E aí eu não apertei nada. Não apertei F7, nada.
Então, o certo seria eles virem. Tá, então eu vou apertar o F7 uma vez só e esperar eles virem, mesmo que demore. Foi. Só por via das dúvidas, vou comprar mais uma leva de coisas. Quem sabe ele não tenha percebido que tem máquinas ali e precisando ser repostas, não sei. Vou colocar aqui. Será que é só Candy Machine? Vou comprar um desse, só pra ver. Vamos comprar uns negocinhos aqui só pra ver se é isso. Cansei de ficar abrindo e fechando o jogo, copiando coisa. Aí eu pedi pro meu marido, esse fim de semana, me ajudar no Codex. Aí ele mandou o que precisava pro Codex, linkou as pastas, aquelas pastas que eu tinha, essas pastas aqui do BPEX, as coisas que precisava. Ele linkou tudo e aí o Codex tem, ao contrário do ChatGPT, ele tem acesso livre ao meu computador. Então, ele só não abre o jogo, mas ele executa tudo. Ele cola lá as coisas, ele abre, zipa, cola onde tem que colar os aplicativos, né? E tudo, ele faz tudo, todos os plugins. Ele só me pede para abrir o jogo e depois falar, rodei o teste, tá? Então, o que eu tenho que fazer nesse teste? Apertar o F9, que gera o diagnóstico antes mesmo de eu ligar. Aí eu aperto o F7 uma vez, que liga a reposição segura, que ele falou que estava muito maluca, muito insegura essa reposição. Que estava muito insegura aquela reposição do 37, porque era uma coisa muito agressiva, ele falou. Porque era muita gente vindo de uma vez só. Então, eu tinha já pedido pro ChatGPT fazer 4 funcionários no máximo no shopping, 2 em cima, 2 embaixo, para fazer essa reposição, né? Senão ele vai ficar pedindo eternamente para eles, isso que estava acontecendo, pedindo eternamente para eles virem. Aí era muita gente para pegar as mesmas caixas, aí todo mundo parava de fazer o que estava fazendo, entendeu? Porque já existia um outro NPC que ia fazer aquilo, e aí ninguém fazia nada. Então eu vou aqui com vocês fazer o esquema. Então, primeiramente, F9, apertei. O teste tem que... O shopping tem que estar tudo certinho, com caixas para repor e tal, porque no momento o F8 e o F10, que são as reposições, eu não vou usar, não posso usar, tá? Porque senão altera todo o esquema aqui. Então, tem bastante coisa para repor. Então, a gente só tem que... E tem coisa ali de repor, tá? Tá tudo meio azulzinho. Então, é para dar certo, tá? E daí agora, deixa eu só verificar lá se realmente é o F... Verificar, aperta o F7 uma vez. Então, eu chego lá, aperto o F7 uma vez. E a princípio era para vir já alguém aqui. Olha, pessoas, eu tava fazendo um monte de teste, inclusive ontem à noite, e ficou rodando tal, porque aqui eu consigo fazer, falar várias coisas e ele vai fazendo as tarefinhas e liberando as tarefinhas aqui de acordo com o que ele vai fazendo. Então é muito melhor, nem se compara a fazer com o ChatGPT. Até foi milagre eu ter conseguido fazer tudo aquilo com o ChatGPT. Então com o Codex é bem melhor, porque ele tem já os arquivos, ele consegue ter acesso ao computador como um todo. Então, não só a pasta de save, ele fez até um backup pra mim, tudo automático. Eu só pedi, faz um backup aí, faz um não sei o que, faz tudo que precisa pegar daqui, copiar ali, zipar, o que você precisar, o Codex faz. Então, você só dá o comando e ele mexe no teu computador, entendeu? Tem que ter confiança também, né? Aí, o que eu fiz, né? A gente mexeu, eu tô já no
marco 8 para 9, ele já fez até o marco 9 para mim, mas a gente ainda não testou. Até o marco 8 está funcionando. Aí eu queria integrar funções, né? Não precisar ficar apertando F4, F9 para tudo, né? Senão eu ia ter que apertar um monte de coisa, ia ter que ter uma listinha, né, de como fazer as coisas. Então, aqui eu até perguntei para ele, os testes foram todos integrados, não foi esquecido de nada? Até do que ele teve acesso lá da minha pasta, do que eu fiz no ChatGPT. Aí ele falou que até tinha esquecido algumas coisinhas, mas que agora já tá tudo funcionando. Então, ele está seguro, a prioridade dos estoquistas nativo liga automaticamente depois que o save estabiliza. Ou seja, o mod só começa a funcionar depois que o jogo entrou e carregou o save como um todo, entende? Para não ficar travando, dando lag, crashando o jogo. Ou até, quando eu estava ainda carregando o jogo, ele já queria buscar informações. Então, acabava que não conseguia carregar o jogo porque ele ficava querendo acessar toda hora alguns arquivos que não podiam ser acessados enquanto não carregasse o jogo. Então, ficou nisso. E aí o F7 agora mudou todos os F, tá? Então o F7 continua sendo ajuda controlada para loja cheia. Do teste anterior que eu fiz, que eu nem vou mostrar aqui porque eu não consegui visualizar. Tava funcionando, mas eu não conseguia visualizar eles, que demoravam para vir, em algum momento viriam, mas eu fiquei esperando e não aconteceu nada. F8 continua sendo a máquina de banheiro, máquina e banheiro, ou seja, são dois comandos, tá? O F7 e o F8 para outras coisas, F7 para todas as lojas, F8 para máquina e banheiro, preencher todos os slots que tem em loja, né, lá na prateleira do banheiro. O mutirão total de teste 37 não foi religado inteiro, porque falou que tinha muita coisa lá que não podia acontecer, que nem convocar todos os estoquistas para ajudar lá. Era muita gente, e daí eu preferi só deixar 1 ou 2 em cada andar. E organizar caixas no chão de volta para o rack, para não pesar tanto o jogo, que diz que no rack as caixas não pesam tanto. Então, vou fazer o máximo para o jogo ficar mais liso, né? Daí ele instalou coisas, retirou coisas, reviu coisas, renomeou coisas. É tudo assim muito automático que ele faz, tá? Então F5, F6, F7 já tem dono, F8 e F9 também. Então tá. Ele vai fazer o roadmap para mim. E daí aqui tem a listinha do que foi modificado, né? Ler as prateleiras, lojas e máquinas e banheiros, quanto espaço de vazio, desconectar as caixas que já existem no shopping, ou seja, eles contam o que já existe e só compra o que precisa. E também o que já tem no carrinho também eles descontam, né? Colocar no carrinho apenas as caixas necessárias para completar a prateleira, não confirmar a compra sozinho, deixar que eu faça isso manualmente, né? Por segurança, para não duplicar, às vezes eu quero diminuir alguma coisa, eu não quero comprar alguma coisa, vou lá e coloco, tá? Atenção, pelo código atual o F6 desconta caixas físicas do carrinho atual. Se você já comprou algo e ainda está em trânsito, ou seja, está lá esperando no carrinho, antes de virar a caixa física, pode haver risco de comprar repetido se apertar F6 de novo antes da entrega. Ou seja, não é para ficar apertando repetido, tá? Senão ele vai dobrar tudo do carrinho. Por que deixei assim? Porque às vezes você quer pegar a compra de ontem, reestocar hoje e ainda dobrar essa compra, prevendo o que vai ser vendido hoje, que foi próximo do que foi vendido ontem, né? Foi uma compra aí talvez parecida. Então, eu posso comprar antecipadamente o que o jogo imagina que vai ser vendido. A quantidade que vai ser vendido. Para quê? Para eles estarem sempre trabalhando. Chega 10 horas da noite, já está tudo estocado. Para não precisar ficar todo dia, antes do horário ou depois do horário, ficar trabalhando, entendeu? Ou deixar ligado que eles fiquem guardando as coisas, enquanto durante o dia, às vezes, eles não estão sempre ocupados, né?
os estoquistas, prioridades dos estoquistas também. Não vou ficar lendo tudo, né? Qualquer coisa vocês dão um pause aí. O F4 então é por segurança. Liga e desliga o mod inteiro, esse que é o problema, né? Daí liga e desliga tudo do mod. Coleta dinheiro de banners, o F5, ou seja, você não vai mais precisar ficar coletando de banner em banner, correndo atrás de tudo. Que eu vi que o Tlays Games, o João lá, né? Ele não gostava disso. E realmente é pouco dinheiro, então não tem por que a gente ter que ficar indo. Eu coletava lá uma vez na semana, só quando calhasse, né? Quando tivesse uma oportunidade ia lá e tal, mas eu não ficava coletando em momento algum, até porque chegou uma hora que eu tinha bastante dinheiro. Então eu meio que esquecia dessas coletas aqui, né? Eu coletava quando realmente precisava, quando eu via que tinha bastante dinheiro, né? Monta o carrinho unificado de faltantes, loja, máquina e banheiros. O F6 então faz tudo isso, que é o principal, né? O meu intuito ao começar a fazer o mod. Então aqui o F6 já conseguiu unificar loja, máquina e banheiro. Não precisa ter um comando para cada tipo de loja, né? E o banheiro. Então aqui no F7 ajuda loja cheia, pegando um estoquista livre e próximo para ajudar. Então quando eu vejo que tem uma loja lá, que nem o mercado, ou a loja de esportes, que tem bastante roupa, não, tênis e tal, tem bastante coisa no mercado, e às vezes a loja de tecnologia, por exemplo, lá dos celulares, tem dia que eu nem preciso comprar nada, porque vende pouca coisa e já tem alguma caixa lá dentro, então não preciso comprar nada. Então o estoquista da loja de tecnologia, por exemplo, pode ir ajudar o mercado, tá? Que daí preenche tudo muito rápido, né? O pessoal em volta consegue ajudar, mas só quem está do lado, tá? Para não ficar de andança pelo shopping. E o F8 liga e desliga a reposição de máquinas e banheiros usando caixa existente, tá? Então, se eu quero reestocar o banheiro, essas coisas assim, aí eu uso o F8 quando eu quero esse mutirão. O sistema está chamando de mutirão, quando eu chamo gente de outra parte para vir ajudar aonde não tem estoquista. O F9 gera o diagnóstico para eu ver o que aconteceu. No caso ele, né? O Codex vê o que aconteceu. Então, gera um texto ali para mim por enquanto. Isso aqui, esse F9, vocês não se preocupem. A partir daqui é só coisa para eu saber. E aí, aborta uma tarefa. Se por acaso bugar alguma coisa e tal, tem o F12 que aborta uma tarefa de modo do mod se algum repositor, né, ficar preso eternamente em alguma tarefa. Então, então aqui ele está pensando na prioridade real, abastecer tudo comprando o que é necessário. Depois disso vem as melhorias de comportamento dos estoquistas, sem transformar o jogo num mutirão perigoso, ou seja, chamar uma galera total, né? Então a gente vai lá agora testar, tá? Aqui, Mall Simulator. Vamos testar essa parada aí. Então, o F5 que eu preciso ver. Depois eu vejo o que tanto eu preciso fazer. Tá, agora F6 e F8, tá? Então, F6 é pra comprar. Então, bora lá. Vamos ver se deu certo isso. Eu não preciso nem estar com ele aberto, vocês viram, né? Vocês viram que eu não precisei nem abrir o tab para comprar, tá? Aqui vai estar tudo. Vocês veem que é às vezes 4, às vezes 2, às vezes o quanto for necessário, tá? Aí, claro, se você não tiver esses 21 mil ali no exemplo, tiver ali 17, por exemplo, ele não vai comprar, que nem ali o celular, eu vi que tem 4 celulares, aí ele compra 3, ele vai por prioridade, tá? Ele não vai tirar o que tem menos e o que tá antes ali, só porque
a lista, apareceu ele primeiro, comprou, ou deixar de comprar as últimas lojas porque não acabou o dinheiro. Ele vai comprar com o dinheiro que existe, o quanto a gente consegue obter, priorizando ao máximo não ter slot em aberto, né? Não ter espaço em loja em aberto. Então, quanto a isso, não se preocupe. E nesse caso aqui, a gente não está comprando excedente nenhum. O que vai exceder é só, por exemplo, uma caixa de 10, tá faltando na verdade 7. Ele acaba comprando, claro, a caixa inteira. Olha lá, foi. E aí, sobrou 3, ele vai pro estoque. Mas ele não vai comprar caixa fechada para deixar no estoque. Aí, se você quiser isso, aí você teria que vir aqui, apertar o F8, se eu não me engano. Agora eu já não lembro qual F é. Pra apertar, pra comprar um de cada. Mas eu não vou fazer isso agora porque já é muita caixa pra guardar, tá? E daí agora, como mudou muito os F, vou lá dar uma olhada o que ó, repositor de máquina e banheiro. Ajuda a loja cheia e aqui banheiro. Só que eu vou esperar eles terminarem de guardar as coisas que já foi comprada, para daí eu ligar o repositor da máquina, né? Para não gerar conflito lá, tá? Então vamos tentar fazer isso. Vou passar o tempo rápido aqui até eles terminarem aqui as lojas. Enquanto isso, ó, eu vou só dar uma olhada aqui. Tá meio bem desfalcado as coisas aqui. O banheiro também deve estar totalmente desfalcado, ó. Mas tem coisas, eu comprei aqui o referente só a hoje, né? O que tem ali faltante. Então, 2, né? Um dispenser de sabonete para cada banheiro. E aqui são 5 cabines em cada banheiro. Então, comprou exatamente o que precisava, sem excedente algum, tá? Então, questão de excedente, só daí quando eu ligar aquele outro F, que eu não sei qual vai ser, né? Aquele outro comando que vai comprar um de cada globalmente, digamos, né? De todo o shopping, comprar um de cada a mais. Ou você aperta 2 vezes o F6 para comprar. Vamos ver o F6. Ó, foi o F6, apertei e não foi nada, porque não tem que comprar nenhum excedente, né? Ainda não abriu a loja para tá faltando mais nenhuma coisa. Então, o que poderia ser feito? Apertar F6 2 vezes quando estava faltando alguma coisa. Agora que já foi entregue, não está faltando mais nada. Então, se você apertar F6 2 vezes quando estiver faltando alguma coisa antes de comprar, né? A primeira vez aperta 2 vezes seguida, né? Aí ele vai dobrar a compra para causar um excedente igual à tua venda de ontem. Tudo que você vendeu ontem, faltou hoje, aí você vai lá e compra. E aí, para você dobrar essa compra, porque provavelmente as vendas vão ser parecidas, aí você vai se precaver, digamos, né? Comprar essa compra antecipadamente do que normalmente é vendido todo dia, tá? Claro que pode variar aí, mas mais ou menos aí, por exemplo, 4 caixas de sapato, 2 de alguma camisa, esse tipo de coisa. Ó, esse carinha aqui tá quase terminando de guardar as coisas. Ó, essa saia aqui nunca falta, não sei por que tá aqui, ó. 2 faltou. Daí ele comprou uma caixa toda porque faltou 2. Não tem problema não. E ó, não tinha essa caixa aqui, tá? Então só pra mostrar pra vocês que, ó, isso aqui são os excedentes de quando eu não tava usando o mod, que eu acabei de instalar realmente o mod. Eu comecei no dia 182 a fazer o mod. Então esses dias aí foram de testes.
Então eu fiz tudo na mão até agora. Então a partir de esses últimos dias, aí, essa última semana de jogo, que eu adquiri o mod e eu vou conseguir a partir de agora fazer bem mais coisas. Porque, por exemplo, assim, aqui eu não sei quem são essas pessoas, talvez sejam até os desenvolvedores, alguma coisa assim. Mas olha o tanto de dinheiro que os caras têm. Esse aqui é o faturamento, tá? Faturamento. Então, e eu aqui que já zerei o jogo, tô com 34. Então, imagine, os caras estão aí umas 6 vezes mais ricos que eu de faturamento. Ou seja, eles zeraram e continuaram jogando mais uma eternidade, né? Então, eu poderia fazer isso e agora muito mais com o jogo. Por exemplo, assim, eu posso simplesmente pegar... Vou continuar aqui. Eu posso simplesmente pegar o jogo, abrir, apertar F6, F8 e fazer minhas coisas. Entendeu? Dali a pouquinho, e daí ligo o shopping. Dali a pouquinho eu volto, aperto F6, F8, passo o dia e deixo rodar de novo. Então não vai mais precisar necessariamente de eu fazer alguma coisa. Só os comandos mesmo para comprar. Mas eu não vou precisar guardar nada aqui, não vou precisar guardar nada de nada. Vou esperar só mais um pouquinho. Ou eu já peço pro cara vir aqui. Ou só pra eu me precaver, ler lá de novo. Ajuda a loja cheia. Não é isso. Esse aqui até poderia, mas como todas as lojas quase estão com caixa pra guardar, deixa. Então essa aqui liga a reposição de máquina, F8. Então eu vou, com medo no coração, eu vou ligar o F8 e aquele cara ali teria que sair daqui, que é o mais perto e é o que já está liberado, né, para trabalhar. Então F8 nele. Ó o cara, ai que emoção, cara. Ele vai me ajudar a guardar tudo. Daí provavelmente vai ser primeiro. Ó, eles andam bem bugados, né? Meio patinando. Os caras vão ir lá, provavelmente no banheiro, guardar as paradas que eu teria que guardar. Ó lá. Ó lá, eles estão... Ó lá. Ó lá. O cara tá de patins guardando as coisas. E com a porta fechada, não precisa nem de... 0 de 10? Como assim 0 de 10? Existe isso? Ué? Ó lá que belezinha. Os caras estão de patins lá, ó. Não sei, ó. Eu acho que ele fica indo e voltando, indo e voltando. Ah não, ele agora foi. Pensei que ele ia ficar indo e voltando, porque daí ele chega lá, recebe um outro comando e volta. E não, na verdade agora ele vai trabalhar tranquilamente. Vamos ficar só de zóio aqui. Olha, agora ele vai... Olha que coisa linda, gente. Pense. Ó. Dá umas travadinhas por enquanto, né? Tá tudo em teste. Então, ó, coisa linda. O estranho é que as caixas ficaram, né, gente? Eu vou ter que avisar ele lá que o Codex que ele tá fazendo isso. E essa aqui? Tinha 2. Ó, ele vai primeiro preencher todas as que estavam zeradas ali, para depois vir e abastecer aquele que tinha 2 papéis. Porque eles fazem por prioridade. Olha lá. Tá deslizando lá pra pegar, ou eu não sei porquê. Vai, carinha. Tá meio travandinho, mas o importante é que tá funcionando. E depois a gente resolve isso dele não andar, deslizar. O resto é detalhe, né? Só vai, meu filho, só vai. Falta mais um ali. Que esse aqui eu acho que vai pro banheiro masculino. Olha lá, bonito.
Daí eu não sei se sobrar alguma coisa, o que ele faz com a caixa. Ah, ele só joga a caixa. Meu, e o sabonete, meu? Ei. E o sabonete, cara? Aí ele vai lá. Preencher as paradas. E ele vai deslizando desse jeito até lá no fundo, será? Eu, como teste, eu pedi pra que viesse só um repositor. Nossa, mas ele vai ficar deixando as coisas tudo jogadas mesmo? Ó, lasqueira. E esse aqui? Ele nem repôs? Vamos ver por que tá acontecendo isso. Ó, eu sei que ele tá trabalhando pra mim. Ó, o que tá acontecendo? Ele vem, coloca uma coisinha só e vai embora? Acho que ele faz prioridade, eu não acredito nisso. Acho que é isso, hein? Ele faz prioridade. Mas estranho que as coisas que ele colocou e tá aqui inteiro, como se não tivesse mexido em nada. Olha lá, vamos acompanhar o deslizante até lá. Tá lá naquela outra parte lá na quina. Vai, meu querido. Desliza aí. Vou ter que mudar os pés dele para colocar um patins no pé dele. Olha lá. Ele faz prioridade. Tem que avisar ele lá que tem que acabar a caixa enquanto houver slots, independente da prioridade, entende? E ó, uma coisa estranhésima que tá acontecendo é que visualmente a caixa tá inteira. Não sei se ela realmente está inteira. Ó. Me parece que vai ser infinito esse refri aqui. Que tudo que ele coloca é infinito. Olha lá, tá indo lá. Ó, vou ver aqui. Esse que tem menos. Ó. Acabei com a caixa. Ó, aqui também. Tá infinito o que ele tá colocando lá. Porque se fosse o caso, ele colocou algumas. Aí o que aconteceria? Ele iria lá, ia pegar, sei lá, metade da caixa. Aí eu ia pegar aqui, ia ter só metade da caixa. Mas não, tem a caixa inteira quando eu pego. Não só visualmente, mas os slots são preenchidos como se a caixa não tivesse sido utilizada antes, né? Vamos dar uma olhada. Uma outra coisa que me incomoda também é eles passarem por cima de tudo. E se eu quiser que o cara daqui ajude também, o que eu faço? Será que se eu apertar F8 vai dar ruim? Apertei o F8, ué. Deixa eu ver lá. Gera diagnóstico para eu... Eu apertei e apertei ele de novo. Então eu liguei, o cara, né, não percebeu isso porque ele estava no meio de uma ação. Ele não para as coisas no meio da ação. Ó, lá vai ele, mas só ele aqui é difícil, hein? Só ele. Eu vou conversar com o Codex pra ver. Então agora ele vai ter uma sobreposição de acúmulo de tarefas, né? Porque antes... Então, aqui eu vou pedir para fazer F5, que é para alguém vir coletar. Ih, travou. Ó. Ih, lasqueira. Nossa, olha o tanto de coisa que tinha. Vários dias eu fiquei sem receber, né? Sem coletar nada. Nossa, olha o tanto de coisa que tem pra coletar. Eu acho que era de tudo, não só de banner, de tudo. Deixa eu ver aqui, de tudo. Inclusive tinha coisa lá de 10 mil reais e tal. Dessas máquinas aqui, provavelmente essas de bichinho, né?
Então, aqui, deixa eu ver aqui. Não tem. Vou até diminuir aqui o volume, que tá gritando o volume aqui. Ele não tem conseguido guardar lá. Ó, 0, 0 e 0. Ah, minha nossa. Não foi corrigido essa parte do 0. Quando tá 0, ele continua só deixando a caixa aqui. Ou é um bug pré-existente, né? Daí eu não sei o que eu vou fazer com essas caixas. Ó, aqui já tá o pouco que ele fez, tá aqui. Então ele usava muito pouquinho da caixa, só fazia um slotzinho desse aqui, entendeu? Que cabe aí 3, né, por slot. Então ele de 20 usava 3, os 17 ficava aqui e dava a impressão de que ele não tinha usado nada, né? Tá tudo bonitinho, só que ele tá largando a caixa na frente, né? Vamos ver se vai acontecer isso também. F6, né? Então alguém vai vir aí. Bora. Cadê a galera? Vamos ver se tá certo lá o F que eu apertei aqui. Não tá sendo o carrinho unificado. Ah, tá. E aqui, então, o F8 agora é para máquinas e banheiros. Então, o F8 é para quando eu quiser realmente fazer com que eles trabalhem. Bora, galerinha. Ó lá, tá vindo. O cara tá vindo aí pra restocar pra mim. E caso... Ó, até 4 pessoas, tá vindo 4 pessoas. E o cara daqui? Ó, e são 4. Continua deslizando, mas tudo bem, né? Vamos relevar por enquanto. Ó, e 4 pessoas tá ótimo, né? E daí o F... Qual que era mesmo? Eu e minha memória de centavos. Ah, se eu tiver muita coisa para entregar, o F7 ajuda. Entre as lojas, eles se ajudam. Os repositores de uma loja ajudam o repositor da outra. Caixa vazia usada para mod some ao terminar. Vamos ver se dessa vez vai acontecer isso, né? Cadê o povo? Sumiram tudo. Tá vindo lá. Estão abastecendo lá em cima e tal, né? Poxa vida. O pessoal só daqui de baixo tem abastecido aqui embaixo e lá em cima. Mas é até bom, porque como eu falei que eu ia colocar um hack lá, mas deixa os caras subir descendo melhor assim do que eu ter que fazer alguma coisa, colocar hack lá em cima. E daí se eu colocasse gente pra cuidar do corredor lá em cima, eu teria que levar as coisas lá pra cima. Não reabasteceram esses coisas aqui de sabão aqui. Vamos ver o que aconteceu. É só eu falar o que tá acontecendo, que daí ele se liga lá e vê o que tá acontecendo, né? Entra lá nos arquivos, ele sozinho resolve. Tinha coisa pra fazer ainda, não sei o que os caras tão de sacanagem. Achei o jeito de resolver esse problema. Ó, quando ele tá zerado, é só eu clicar lá que ele vai sumir. Esse que não tá zerado, peraí. Só ver aqui se não tá faltando nada. Tem algumas coisas faltando, mas o cara tá dando conta aqui, né?
milagre, não tá nada faltando assim. Eu vou ter que deixar o dia acabar para chamar eles de novo para trabalhar nas máquinas. Durante o dia, enquanto o expediente está ativo, eu não consigo fazer nada. Eles não fazem nada, né, que não seja na própria loja deles. Ó, tá dando umas agarradas aí, né? Umas travadinhas, mas... Ó, não foi recolhido nada daqui da arcada. Eu vou ter que ver como que eu faria se eu quisesse fazer um comando, né, pra Shift e apertar E, não sei. Da onde que surgiu uma caixa ali? Não dá pra entender, cara. Ó, de chiclete. Agora, por que tem uma caixa ali? De acordo com a prioridade, ela teria que preencher essa aqui, ó, rosinha. Tem ali 2, 3, 4, 5, 6, 7 faltando. Ó, a reposição não tá muito prioritária, não. Quando que ela vai colocar aquelas 7 lá? Ó, não tá indo lá também. Já logo vai dar 10. Vamos ver se vai estar um movimento terrível aqui. E vou contar no relógio quanto tempo para esvaziar essa birosca. Ó, aqui em cima eles fizeram tudo certinho. Deu 10 horas. 15 e 14 aqui no meu relógio. Vamos ver. Eu não sei por que eles estão andando de uma loja para outra. A rosinha é aqui. Ó, a fachada ali, o letreiro, é da mesma cor da roupa deles. Então não tem por que eles estarem entrando e saindo da loja dos outros. Tá quase... Ó, o pessoal ainda tá subindo, gente. Não tá certo isso. Ó, já deu 12 minutos. Ela anda quando ela vem ajudar as lojas que deveriam ser do lado dela. Agora, essa pessoa aqui não... É da onde? É lá de cima, lá do sanduíche lá. O que ela veio fazer aqui? Ó, anda quem quer, desliza quem quer, eu não entendi. E esses dois estoquistas de verdinho são clone, são os NPC normal, porque eu não sei de onde que surgiram. O loirinho é dali, e a outra moça é da onde?
Agora tá vazio, creio eu. 15 minutos depois. Não, ainda tem gente. Ai, caramba.